Boa noite a toda a igreja, aos telespectadores que nos assistem de casa. Sejam bem-vindos a mais um programa De Frente com Lu. Quero convidar aqui o pastor Marcos Martins, formado em teologia, especializado em etnologística, casado com Niedja, pai de 2 lindos filhos, Amanda e Vinícius, missionário há 35 anos, é o entrevistado da IP Prado em Fox nessa noite. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Pode tomar assento. Espera aí. Lu, você espera um pouquinho. Sim, fica à vontade. Boa noite, Lu. Boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite àqueles que nos assistem pelas... Boa noite àqueles que nos assistem em nossas redes sociais. Lu, eu tenho assistido o seu programa todos os domingos. Que maravilha. Parabéns pelo seu trabalho como âncora deste programa. Amém. Vamos começar? Preparado? Não sei. Segura o coração. Pastor, o pastor Marcos, aos 53 anos, é muito novo para ter 35 anos de ministério. Como tudo começou? Eu posso jogar ali? Eu me recordo como se fosse hoje, Lu. Eu estava visitando uma igreja batista em 1985. E eu tinha 15 anos naquela época. Aí eu assisti uma palestra de uma missionária que trabalhava no semiárido baiano. E ela falou de mais de 10 mil cidades e povoados nos sertões nordestinos sem presença evangélica. Ou cidades com menos de 1% de evangélicos. Naquele dia eu disse, eu vou. Foi só assim, eu vou. Nossa. E eu tive convicção de que era essa a vontade de Deus para a minha vida. Eu tinha 15 anos. 15 anos, muito novinho, né? E durante esse período o senhor recebeu alguma resistência, viu alguma resistência da sua igreja de origem? Não, de forma nenhuma. Resistência não. Mas eu perturbei muitas pessoas, perturba até hoje, né? Eu perturbei muitas pessoas, falando que a igreja tinha que fazer missões, tem que fazer missões, tem que fazer missões. Tem muita gente que não ouviu falar do evangelho. Aí, alguns procuraram o pastor. Sim. E olha que esse pastor só me contou 15 anos depois. Aí, procuraram o pastor reclamando. Pastor, o Marcos está muito chato, só fica falando de missões, missões, missões. Aí o pastor falou assim para o pessoal, não liga para o Marcos não, ele tem 15 anos de idade, é um adolescente, isso é fogo de palha, logo apaga. Aí, dizendo, isso acontece com todo adolescente. Aí eu tenho dito, por onde tenho passado, dando cursos de missões, conferências missionárias, congressos missionários, eu tenho dito que se o que aconteceu comigo aos 15 anos de idade é fogo de palha, é muita palha, porque está queimando há 38 anos e ainda tem muita palha para queimar. Nossa, pastor, que legal. Temos uma pessoa do Espírito Santo que deseja trazer uma mensagem para nós. Nossa, está curioso? Quem será? Meu nome é José Geraldo, sou pai de pastor Marcos. Marcos foi um menino muito estudioso, sempre muito zeloso com as coisas da igreja, temente a Deus, obediente, muito estudioso. Ele, quando já seus 16, 17 anos, ele formou uma igreja aqui onde nós morávamos. Depois foi para o seminário aos 18 anos. Quando voltou do seminário, recebeu o propósito
para pastorear uma igreja aqui. Ele não aceitou esta proposta, que ele disse que queria trabalhar lá na África, onde a maioria dos pastores não tinha, às vezes, oportunidade ou não tinha condições de trabalhar ali na África. E o mais você já sabe. Meu filho, eu te amo e um feliz aniversário. Deus o abençoa. Mais coisa por aí. Tem mais? Tem mais. Sua irmã também mandou um recadinho. A Márcia. Isso, vamos ouvir? Olá, eu sou Márcia, irmã do pastor Marcos. Eu estive ao lado dele quando ele fundou 2 igrejas, uma no bairro e uma no Mangue, numa palafita. Ele sempre foi uma pessoa muito dedicada na obra do Senhor. Ele, com 17 anos, já era pastor, presbítero, diácono, tesoureiro, regente musical, missionário. Ele sempre foi uma grande bênção. Parabéns, meu irmão. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Te amo. Segura as emoções, pastor. Não, é um cisco que caiu no meu olho. Sua irmã Márcia nos contou que o Senhor plantou 2 igrejas ainda quando era da UPA. Isso é verdade, pastor? 2 igrejas? 2 igrejas, verdade. Ainda com 17 anos, eu me matriculei num seminário da Missão Escocesa para a América Latina. E nesse seminário aconteceram 3 coisas muito importantes que marcaram minha vida toda até o dia de hoje. Primeiro, o CEBIV, esse seminário, realizou o primeiro CONCAN, primeiro Congresso Capixaba de Missões. Eu tinha meus 17 anos, conheci a nata da missiologia brasileira. Cadê a nata da missiologia brasileira? Todas as agências missionárias estavam lá. E também no CEBIV conheci uma missionária que trabalhava na Guiné-Bissau. Tá ótimo. Trabalhava na Guiné-Bissau, falando de um país que tinha 27 tribos diferentes, mas só havia missionários em 4 tribos, com 27 menos 4, tinha 23 tribos sem presença do Evangelho. Naquele dia eu disse, é para lá que eu vou. Orei com um colega, que era colega do seminário da Missão Escocesa, pedindo direção de Deus para plantar uma igreja no bairro onde eu morava. E plantei uma igreja. Aí eu já estava completando 18 anos. O primeiro culto só tinha 8 pessoas. E Deus deu o crescimento. Em que a IPB contribuiu com sua formação missionária, pastor? Eu não posso falar mal da IPB, porque, na verdade, a IPB tinha uma ótima junta de missões nacionais. Mas uma junta de missões estrangeiras existiu no início do século passado. E chegou a ter missionário em Portugal, mas existem fatores históricos que eu não conheço, não sei. Presbítero Azor, eu não sei se ele foi presidente da Junta de Missões Estrangeiras, não sei se foi por 12 anos ou por 16. O senhor sabe, reverendo? Mais ou menos, ou 12 anos, ou 16, ou 3 gestões, ou 4 gestões. Mas tinha ficado fechada por 80 anos. Somente na reunião do Supremo Concílio, em 1986, e essa reunião foi lá no meu estado, no estado do Espírito Santo. Eu nem sabia que era a Junta de Missões Estrangeiras. E eu lembro que eu cantei num grande coral de 300 vozes na reunião do Supremo Concílio, e foi lá então que foi reorganizada a Junta de Missões Estrangeiras. Então, naquela ocasião da reunião do Supremo Concílio, a IPB só tinha um campo estrangeiro, que
que era o Paraguai, a cidade de Concepción, e apenas um missionário, reverendo Evandro Luiz, com a esposa, que eu não me recordo. Reverendo Evandro Luiz, eu acredito que é de saudosa lembrança. Acredito que ele faleceu já há muitos anos. Interessante que ele pregava, ninguém se convertia. Sim. Aí sabe o que ele fez? Ele fundou um grupo de escoteiros. E a esposa fundou um grupo de tricô e crochê. Aí, num dia lá importante, sei lá, dia da independência, o presidente da república estava lá no nordeste do Paraguai, na cidade de Concepción. E o reverendo Evandro não sabia que o presidente do Paraguai tinha sido escoteiro. Sim. Aí quando o grupo chegou lá, e ele fez, eu não sei qual é o sinal de escoteiro, como é que é, eu acho, não sei se é assim. Aí fez o sinal, o presidente respondeu na mesma hora. A igreja começou a crescer assim. E depois da conversão de um ladrão de cavalo, o reverendo Evandro pregava muito na penitenciária e tinha um ladrão de cavalo. Ele se converteu e quando saiu da prisão se tornou o maior evangelista ali no Paraguai. E teve outra coisa também, um feiticeiro chamado Marcos, um catimbozeiro. Sim. Ele se converteu também. E aí os 2 filhos dele, ainda adolescentes, se consagraram para a obra missionária, vieram fazer o seminário, não sei se Campinas ou JMC, e os 2 voltaram, até hoje estão fundando as igrejas presbiterianas na cidade de São Lourenço e na cidade de San Lourenço e a cidade de Asunción, Buenaventura Jiménez e Eulório Jiménez. Nossa, são muitas histórias, né, pastor? Então, veja bem, não que a IPB não tenha contribuído com a minha formação missionária, mas eu tive que aprender com outras agências interdenominacionais, porque a IPB estava ainda engatinhando, pode voltar, engatinhando na obra missionária. Aquele outro era anterior, Ok, então pode ir para o outro. Então eu tive que aprender com outras agências missionárias, porque embora, naquela ocasião, na primeira diretoria, o presbítero Azor era o vice-presidente, foi o primeiro vice-presidente da Junta de Missões Estrangeiras. Aí eu aprendi com a MEVA, Missão Operação Mobilização dos Navios Dulos e Logos. Tem até um negócio legal, quando Logos esteve aqui em Recife, aí eu era correspondente há muito tempo, que eu me correspondia com missionários em mais de 30 países do mundo. Aí, um desses missionários era o capitão do navio Logos 1. Aí quando ele passou, o pastor Samuel era meu professor na época, Palavra da Vida foi lá. Aí tinha uma fila imensa, 2, 3, 4 mil pessoas para visitar o navio. Aí eu cheguei na frente de todo mundo, portão fechado, e disse: boa tarde, eu queria falar com o capitão do navio, João Marcos Ioc. Capitão João Marcos. Aí, pois não. Eles abriram o portão para mim. Aí eu entrei, me apresentei dentro do navio, na recepção. Aí chamaram capitão João Marcos Ioc. Aí ele chegou. Aí eu falei assim: olha, não sei se você vai lembrar de mim não, meu nome é Marcos. Aí ele terminou: Marcos César Martins, de Vitória do Espírito Santo. Aí assim, onde o pessoal da fila não tinha autorização de entrar, eu tirei foto até no leme do navio. Não deu tempo de escanear para mostrar não, tá? Mas ele me levou para a cabine de comando e para outras coisas. E lá foi que eu tomei pela primeira vez água da Guiné-Bissau, já que o navio tinha vindo de Gana. Sim. Infelizmente, o mesmo navio, depois que ele deu a volta na América do Sul, ele afundou em águas chilenas. Essa água fez bem, hein? Fez bem para mim. Olha só, tem um recadinho da missionária da Igreja do Prado para o senhor. Marta? Isso, vamos ver?
Eu já conheço o pastor Marcos há 20 anos, né? E tive o privilégio de participar de alguns momentos no ministério dele, onde aprendi muito em ver o seu amor e sua dedicação à obra missionária, a grande paixão que ele tem, né, pelos povos não alcançados, principalmente pelos nossos irmãos africanos, né. Tive o privilégio de participar de algumas conferências, de viagens missionárias, ver de perto o que ele realizou com tanto amor e com tanta dedicação, em passar noites acordado com os jovens da igreja, organizando as conferências ou as viagens. Eu tive o privilégio de poder participar e auxiliar ele em alguns desses momentos, e eu cresci muito nesse período, né? Aprendi muita coisa. Então hoje o meu ministério também é reflexo desses momentos que eu vivi com ele, né? Que aprendi com ele, com o seu amor pela obra do Senhor, e hoje ele é parte importante no meu ministério. Então nós louvamos o Senhor pela vida do nosso pastor. O Senhor muito abençoe, reverendo. Tem outra missionária que foi com o Senhor para a África, trabalhou com o Senhor na África. Oxê. Outro recado. Ela está aqui então. Fabiola já foi? Vamos Cadê a Fabiola? Levanta só um pouquinho, Fabiola. Levanta. Pode sentar depois. Pode sentar. Olá, meu nome é Fabiola, sou da Igreja Presbiteriana de Jardim Atlântico. Conheço o pastor Marcos desde 2010, quando ele esteve na minha igreja divulgando a viagem missionária para Guiné-Bissau. Nessa oportunidade eu não fiz parte da equipe, mas graças a Deus pude contribuir enquanto Ministério de Missões na venda de camisas. Mas em 2016 tive o privilégio de fazer parte da equipe do pastor Marcos. Fomos para Guiné-Bissau, trabalhamos lá durante um mês e foi muito gratificante, um aprendizado muito grande. O pastor Marcos é uma pessoa muito envolvida na obra, engajada, e ele não só arrecada recursos, mas quando chega lá em Guiné ele põe a mão na massa e trabalha, pinta, mexe cimento. Ele é muito envolvido. Os seus irmãos de cor, né, porque todo mundo sabe que ele é preto, o amam muito e com certeza sentem saudade dele e esperam vê-lo em qualquer momento, qualquer oportunidade dessa, né? O pastor Marcos é muito querido, não só pelos guineenses, mas com certeza pelo povo brasileiro também, né? Então eu desejo tudo de melhor para ele, né? Um feliz aniversário, né? E eu sou eternamente grata, né? Ele é meu padrinho de casamento. Dessa viagem conheci meu marido também, hoje já tem um bebezinho, então ele é minha família, né? É o irmão preto do meu marido. Beijo. Pastor, quantas emoções, declarações, que coisa linda saber que o Senhor é tão querido. 35 anos de missão, então já deve ter viajado para muitos países, não é isso? Sim, mas assim, na minha mente, no coração, eu entendo como um missiólogo, missionário afirmou: floresça onde está plantado. Eu não acredito que ninguém que não é bênção no local que está plantado pode ser bênção em qualquer outro local. Minha primeira experiência transcultural foi no Uruguai, em 1990. Na ocasião eu tinha 20 anos de idade. Depois eu voltei ao Uruguai em 1991, coordenando todo o trabalho infantil em 3 cidades: Rio Branco, Melo e Montevidéu. Era uma equipe de 70 evangelistas.
A minha terceira experiência foi no Paraguai. Coordenei uma equipe de 12 evangelistas nas aldeias da tribo Guarani. A minha quarta experiência foi na cidade de Cochabamba, aos pés de uma parte da Cordilheira dos Andes. Lindo ver as neves no topo da Cordilheira dos Andes. Eu coordenei 29 evangelistas nas tribos Quechua e Aymara. Terminei o seminário de Belo Horizonte em 1995. Esses projetos eram somente a minha diversão, e porque eu estava fazendo seminário. Então, eu estudava durante o ano, e quando eu queria descansar, fazia missões. Que coisa linda. Agora, vamos acalmar um pouco esse coração, porque tem muitas homenagens ainda aqui, e agora elas estão vindo direto da África. A nossa produção entrou em contato com algumas pessoas, e o senhor agora vai poder assistir o nosso pastor Malan, da tribo Biafada, que traz uma palavra para todos nós. Sou o pastor Malan Sanha, da etnia Biafada, ex-muçulmano, pastor presbiteriano. Hoje estou trabalhando no meio do meu povo Biafada, no sul do país. Quem não conhece o sul do país, Guiné-Bissau, quando você chega a Mbadinka, tem mais ou menos coisa de 105 quilômetros de Mbada, de Buba. Depois de Buba para Mbada tem 48 quilômetros. Estou no centro do povo Biafada, trabalhando aqui, já um ano de trabalho, com vasto trabalho, né? Agora eu estou fazendo esse vídeo para amados irmãos, e na verdade estou contando com a vossa oração, e sabendo que estou aqui com a minha família completa, né? A minha esposa Mariana, os meus filhos, Ricardo, Miquel e Malaquias. E louvo a Deus pelo que Deus me colocou nas minhas honras para levar o evangelho no meio do povo Biafara, um povo sincretista e muçulmano. Hoje podemos dizer que o povo Biafara está no 100% muçulmano. Hoje não tem aqueles que praticam o pacto que se diz animismo, não. Então esse vídeo também estou lembrando de um amado irmão, chama o pastor Marcos Martins. O seu nome no meio do povo Biafara é Deuda Sanha. Deuda Sanha, eu conheço ele há 15 anos atrás. Esse homem é homem de Deus e tem coração para abraçar esse evangelho no meio do povo muçulmano, o povo Biafara, e hoje estamos lembrando dele. Então, inclusive esse vídeo, e quero parabenizar ele que vai fazer o seu aniversário, e dar parabéns no lar do seu amado esposa e filhos. E que Deus continue abençoando, e Deus ilumina o seu caminho e o seu sonho. Que um dia ele possa vir visitar esse povo para propagar o Evangelho de Cristo. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu sou o pastor Malan, como já tinha dito, e estou aqui fazendo esse trabalho. Eu ouvi dizer que o pastor Malan chegará aqui no Brasil em janeiro, é isso? Sim, pastor Malan, eu já trouxe o pastor Malan, não sei se em 2018 ou antes. É interessante, pastor Malan, eu sei que não foi fácil entender. Aliás, eu acho que não deu para entender nada que ele falou, mas ele é uma pessoa muito importante. Ele é da tribo Biafada, ex-muçulmano, e ele se converteu a Cristo fumando maconha com as páginas do Novo Testamento distribuído pelos Gideões Internacionais. Ele foi o primeiro pastor presbiteriano da Guiné-Bissau. Eu estou trazendo o pastor Malan
no mês de janeiro. Ainda estou procurando parceria. Vou até procurar o conselho da IPR, mas lá é meio difícil. O pastor de lá, ó, mão fechada. Então, eu vou... Entendeu o recado? Então, eu vou ver se a gente divide, e mais outras igrejas. Ele vai pregar de norte a sul, leste a oeste. Ele foi pastor de uma igreja de 500 membros, largou a igreja toda para plantar a igreja na tribo Biafada. E então é um homem gentil, doce. É o Cisco. E eu amava sair para evangelizar com ele. Eu nem olhava para as pessoas que estavam sendo evangelizadas. Eu olhava para pastor Malan e pensava, que facilidade para falar de Jesus de maneira sábia para muçulmanos. É uma oportunidade ímpar. Então, se o Carlos José Mariano rachar as despesas, eu deixo ele pregar lá também. Aí eu prometo também convidar, eu vou pedir aos diáconos e presbíteros para alugarem 100 cadeiras, porque os bancos não vai dar para todo mundo. Depois eu procuro o pastor de lá. Tá, ok, pastor. Temos um recado também do presbítero Rui Nanquessa, da tribo Balanta, que também mandou um recadinho para o senhor. Graças e paz, amados irmãos. Chamo-me Rui Nanquessa, etnia Balanta, da Guiné-Bissau, da Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau. Eu gostaria de falar um pouco sobre o pastor Marco, que eu conheci há 10 anos atrás. Ele é um bom homem, um amigo que eu conheci, um homem de palavra, um homem que faz um ótimo trabalho aqui em Guiné-Bissau. A plantação da igreja, construção de templos e ajuda irmãos. Nós damos esse nome de Banana Village, que é a língua balanta, né? Banana Village, que é o pastor Marcos. Ele é nosso amigo aqui de Guiné-Bissau. Nós gostamos muito dele, com a sua família. Nós temos a oportunidade de conhecer também a família que ele trouxe aqui, com algumas equipes que ele trouxe aqui em Guiné-Bissau para fazer o trabalho. Então, eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o pastor Marcos, o trabalho que ele tem feito aqui em Guiné-Bissau. Que Deus continue abençoando a igreja e continuando orando por ele. Que Deus abençoe também irmãos que vão assistir esse vídeo. Mais uma vez, eu sou o Rui Nanquessa, etnia Balantas, amigo de Banana Village. Muito obrigado. Ele liderava um campo missionário na aldeia de Pirada, uma região da etnia Fula, predominantemente muçulmana. Sim. E eu falei com ele, se você terminar o ensino médio e for para o seminário, eu prometo que eu vou mandar o dinheiro para você fazer seminário. E a Igreja Presbiteriana do Prado teve o privilégio de pagar o seminário do presbítero Rui. Então ele ainda não foi ordenado por causa das exigências do Concílio Nacional da Igreja da Guiné-Bissau, parecida com as exigências do presbitério. Então ele tem que entregar a monografia, a exegese, e deve ser ordenado o 12º pastor presbiteriano da Guiné-Bissau. A Igreja do Prado tem aí a alegria e a honra de estar formando pastores na Guiné-Bissau. Inclusive, eu sou professor convidado do seminário, em módulos. Sou professor do Seminário Presbiteriano da Guiné-Bissau. Que maravilha! Agora nós conseguimos, por fontes sigilosas, fotos da sua primeira viagem à África. Meu Deus do Sim, céu! Vamos assistir. Foi no museu.
Apoio, Senhor, que lá ibo nome, bucana divide glória por ninguém, bucana divide glória por ninguém. Apoio, Senhor, que lá ibo nome. Nós temos mais um vídeo de Aiclemécia. A Clemécia, A Clemécia. ela também foi Graça e paz, para meu a nome é África com a Nécia. gente. Pronto, temos mais um vídeo. Vamos assistir. Graça e paz, meu nome é Nécia. Falar do pastor Marcos em um minuto é um pouco difícil, mas eu vou tentar resumir. Pastor Marcos, um homem de Deus, né, está sempre falando de missões. Quando ele era adolescente, eu já ouvia falando em Vila Velha sobre missões. Quando ele estava recrutando pessoas para poder ir para a África, eu logo me prontifiquei, porque foi um grande privilégio, né? Uma grande honra de estar junto com esse homem de Deus trabalhando. E para trabalhar com o pastor Marcos tem que ter garra, tem que ter muita energia, porque ele é ligado a 220, ele não parava. Eu admirava muito quando ele andava naquelas tabancas, né? Ou naquelas tribos, e debaixo daquele sol, aquele calor, nada o segurava. E em todo momento ele não perdia um minuto de estar pregando a palavra de Deus. E muito criativo, muito brincalhão, divertido. Tinha momento que ele dava bronca, muito bravo, mas ao mesmo tempo que ele era bravo, ele já demonstrava o grande amor, o carinho, sempre nos dando força. Quando a gente estava lá ficando fraco, ele chegava dando força, animando e alegrando a gente e botando de novo para caminhar junto com ele. Pastor Marcos, muito abençoado, um grande exemplo. Pastor Marcos, eu louvo muito a Deus pela sua vida, louvo muito a Deus pelo privilégio que Ele deu de tê-lo conhecido, de ter permitido eu estar nessa missão junto com o Senhor. Pastor, muito obrigado por tudo. Feliz aniversário. Deus o abençoe. Olha aí, pastor. Dá para sentir um pouquinho de como o senhor é querido, não é isso? Mas eu sou bravo também. Isa, se acordar tarde, para a hora do evangelismo, eu quebro o pescocinho. Tem uma pessoa também muito especial, o qual o senhor costuma falar bastante dele na Igreja do Prado, assim eu soube, que é o pastor Sabino. Pastor Sabino, ele diz que a igreja dele no Brasil é a Igreja do Prado, e o pastor dele sou eu. Aleluia. Segura. Eu conheci esse pastor Sabino quando ele era um jovenzinho e ele estava fundando uma igreja debaixo do pé de caju. Aqui no Brasil, quem vai plantar a igreja quer cadeira, quer microfone, quer caixa de som, quer salário, mas pastor Sabino precisava apenas da sombra de um pé de caju. Para mim, pastor Sabino é como o José Manuel da Conceição na Guiné-Bissau. Um homem extraordinário. Ele vai pregar. Eu sou coordenador nacional da logística do pastor Sabino aqui no Brasil. Então já rodou pelo Nordeste, Sudeste. Ele deve estar no Rio de Janeiro, não sei se saiu de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro para São Paulo, Porto Alegre, e aí volta para cá. Então no dia 9, eu posso fazer propaganda? Fique à vontade, pastor. Ok, dia 9 de outubro, de manhã ele prega, depois um almoço. Agora, vocês devem estar morrendo de curiosidade. Por que não teve ofertório?
É que eu quis deixar o ofertório por último, para os irmãos darem mais dinheiro. O ofertório vai ser depois da entrevista, porque todo o dinheiro arrecadado na Igreja do Prado é para colocar cerâmica na casa de Pastor Sabino. Porque se a gente colocar cerâmica na casa, piso e parede, no banheiro e na cozinha, a esposa dele, Sônia, e os 2 filhos, Nhala Abeni, Levi, o nome do filho dele é Nhala Abeni. Nhala Abeni é graças a Deus, Levi. E o outro é Benjamim. E tem uma notícia que a Igreja do Prado não sabe: a esposa dele está grávida. Que lindo! Eu acho que está no 7º mês, para o 8º. Então, quando ele chegar na Guiné-Bissau, já está perto do parto. Então, se a gente colocar cerâmica na casa do pastor Sabino, aí a Sônia, esposa dele, não vai ficar preocupada, não vai ter poeira, vai ficar tranquilo. Não, está numa casa confortável. E não vai se preocupar, porque Sabino vai plantar igreja, 10, 20 e 30 igrejas. Ele esteve aqui há 4 anos atrás, de 4 anos para cá, já fundou 2 igrejas. Então fica o convite, né, pastor? 9 de outubro, pela manhã, às 9h30, o almoço, R$15, para poder ajudar a colocar cerâmica na casa do pastor Sabino. Então, a Igreja do Prado está cuidando do homem de Deus. A Igreja do Prado está cuidando do homem de Deus, para que o homem de Deus cuide da obra do Senhor. Vamos assisti-lo. Aleluia, 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 não canta aleluia, 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 A paz do Senhor, irmãos, a igreja do Senhor. Amados, estou passando esse vídeo para compartilhar com os irmãos, com a igreja do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amados, motivo simples, é o sentimento de dignidade de própria pessoa que nos levam a procurar merecer, manter consideração de forma pública para com os nossos amigos e irmãos. A isso, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, na carta aos Romanos, no livro Romanos, capítulo 3, versículo 17, a Escritura diz que quem honra, honra. Pastor Marcos Martins é o fulcro de me fazer esse pequeno vídeo para dizer, para reconhecer a vida desse servo de Deus perante o seu povo, pelo seu esforço, pela sua dedicação para com a igreja africana, sobretudo a igreja guineense. Meu irmão Marcos Martins, Banana Black, que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Nós, os africanos guineenses, sobretudo do tribo Balanta, ao qual eu pertenço, nós te chamamos de um Banana Black, que é o homem grande, o trabalhador, o desafiador. Que Deus te abençoe, que Deus te dê mais força, continua a sua humildade em frente, junto do povo que o Senhor te confiou a guiar. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Abraço, Banana Black. Ainda vamos continuar assistindo. Não acabou, não? Não, agora diretamente de Lisboa. Aí é Jonas. De Lisboa. Pastor Samuel, preste atenção. Igreja do Kaiser Mariano, preste atenção.
presta mais atenção ainda. Olá, sou Jonas Lourenço, arquiteto, moro em Lisboa, Portugal, e vim aqui falar do missionário Marcos. Marcos é um amigo que conheço desde 1998, quando ele esteve na Paraíba para falar de missões. E a sua paixão por missões também fez com que eu ficasse apaixonado por isso, sobretudo pela África. E construímos uma amizade, posso dizer que é meu irmão de Recife, eu sou o irmão paraibano dele. E assim como vi sua família ser construída, Niédia, Vinícius, Amanda, somos uma família em Cristo. Como arquiteto, posso dizer que a contribuição que eu tive ao Ministério do Marcos, entre outras, foi ajudar no projeto da igreja no sertão de Araripe. Marcos César teve uma importância fundamental na minha vida no início da minha carreira missionária. Eu, ainda muito jovem, recebi uma visão de Marcos de que eu iria para Guiné-Bissau, na África, e ele me deu inclusive uma camisa africana. Guardei essa camisa com muito carinho, e 20 anos depois, a convite de uma igreja batista em João Pessoa, eu estive em Guiné-Bissau como arquiteto para desenvolver alguns projetos lá. Estive nas tribos juntamente com o João Cortez, a minha esposa, e foi uma bênção. Então a palavra de Deus se cumpriu na minha vida através da vida de Marcos. Louvo a Deus por sua vida, Marcos. Desejo que haja muitos anos de vida ministerial. Pastor, já falamos muito, conversamos, muitas emoções. Agora vamos tentar rir um pouco, não é? Descontrair. Eu quero saber se durante esse período todo já houve algo cômico, alguma situação cômica com o Senhor. Olha, cômica sempre teve. Minha esposa diz que eu não pago mico, não. Eu pago gorila, King Kong. Então, eu vou contar só uma. Tem outras que eu tenho vergonha. Certo. Eu estava viajando de Guiné-Bissau para Guiné-Conakry de canoa. Mas uma canoa que cabia 60 pessoas. Aí, 24 horas de canoa. Missionário pobre não podia pagar passagem de avião, eu fui de canoa, 24 horas. Mas o governo de Guiné-Bissau e o governo de Guiné-Conakry, de República de la Guiné, proíbe navegação noturna. Aí a gente tinha que dormir nas aldeias, para depois seguir viagem. Aí teve um dia que eu falei, eu não vou para a aldeia não, vou dormir na canoa. Aí eu deitei, me cobri com uma lona. Mas eu esqueci que eu não tinha comida na canoa. Tinha comida lá na aldeia. No outro dia, lá para as 4, 5 horas da madrugada, aí veio a fila atolando no mangue até o joelho. A maré começou a subir. Aí, uma alma bondosa, um senhor, uma alma bondosa, me estendeu um prato de comida. E eu estava morrendo de fome, da etnia fula. Ele não falava crioulo e eu não falava fula. Na língua fula eu só sabia falar obrigado, que é jarama. Quando ele me deu a comida eu disse, jarama, 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 jarama. Agora eu sei, assim, se é muito obrigado, jarama, bui. Aí, a comida estava gostosa, peguei, comecei a comer, e o povo foi entrando. Aí, ele sentou na minha frente, a filha dele e o neto. Aí eu percebi o mico que eu paguei. A comida não era para mim, não. Ele me deu a tigela só para eu segurar, para ele poder subir. Aí quando eu percebi que estava pagando mico, aí eu devolvi. A filha falava crioulo. Aí ela disse assim, bucamiste mais? Você não quer mais? Aí eu disse, não, um farta já. Eu já estou satisfeito. Aí eu não sabia, eu queria enterrar a cabeça no mangue. Mas essa foi uma, que misericórdia. Que micão, hein, pastor? Que gorila, irmã Lu. Continuamos assistindo mais um vídeo diretamente da tribo de Papel. Para toda a igreja. Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Bruno Varela Sá. Eu sou de Guiné-Bissau, país que fica na África Ocidental. Estou aqui no Brasil cursando pedagogia, também sou casado e
pai de um filho. Eu sou de um grupo étnico na Guiné-Bissau chamado de Pepel. Eu conheci o pastor Marcos já aos 11 anos na Guiné-Bissau, lá na África, porque ele ia sempre que pudesse para lá, para ensinar, pregar o Evangelho, porque ele entendeu essa grande comissão e ele respondeu o chamado de Deus para pregar o Evangelho, a boa nova de salvação para todo mundo. Então, que Deus continue abençoando a vida de pastor Marcos e a sua família, e que Deus continue dando força e saúde para ele. Também a nossa etnia, adotamos o pastor Marcos como um irmão e demos a ele o nome de Builne, o Shibuilne, que significa Deus Todo-Poderoso. Então, que Deus continue abençoando a cada um de nós. Um abraço a todos. Bruno tá aí? Tá lá, né? Obrigado, Bruno. Deus abençoe. Durante sua caminhada missionária, já tá acabando, tá, irmãos? Já percebi algumas coisas cômicas, né? Outras que causaram bastantes emoções. E algo inusitado, que lhe causou medo. Olha, isso tem um montão, mas para não virar vigília, só vou contar uma. Ok, conte-nos. Eu estava na tribo Bijagô, ilhas. Eu acho que tem mais de 80 ilhas, mais 40 habitadas. E em 1996, o barco só ia uma vez por semana. Sim. Então, a igreja brasileira nunca deixou de mandar o dinheiro, mas o dinheiro chegava no continente. Precisava do barco para chegar na ilha. Aí então, o barco quebrou e o dinheiro não chegou. Eu não tinha dinheiro para comprar o arroz, eu não tinha dinheiro para comprar o peixe, e a comida básica, e tinham um jovem e 2 adolescentes sob minha responsabilidade. Como é que eu ia comer? Como é que eu ia comprar comida? Eu só consegui lembrar do que Jesus disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí eu descobri que lá no porto da ilha de Bubaque, tinha uma pessoa que trocava castanha de caju por arroz. Aí então, eu fiz de uma tragédia uma brincadeira. Quando eu liberava os 3 para a escola, dava o café da manhã, e aí quando eles chegavam, almoçavam, aí eu propunha uma brincadeira. Vamos ver quem cata mais castanha de caju? Aí eles falaram, bora. Cada um pegava uma sacola, e existe de Justino, eu creio que o presbítero Bruno, ele sabe quem é Justino, não sei se ele conhece aquela música. É uma música para catar castanha de caju. Castanha de caju eles chamam de cuco ou coco de caju. Cuco de caju. Então a gente pegava assim, ia cantando e pegando. Cuque cansado de cudir, cansado de assar, cansado de quebrar, maica cansado de comer. Cuque cansado de cudir, cansado de assar, cansado de quebrar, maica cansado de comer. Ou seja, a castanha de caju é difícil de pegar, é difícil de assar, é difícil de quebrar, mas não é difícil de comer. Aí, principalmente os 2 pré-adolescentes chegavam mangando de mim, porque eles pegavam sacos cheios de castanha de caju e eu sempre conseguia pegar só a metade. Aí eles ficavam mangando de mim. E quando eles iam para a escola, eu pegava os sacos de castanha de caju, eu ia para o porto, aí eu trocava castanha de caju por arroz, aí eu vendia metade do arroz e conseguia dinheiro para comprar o peixe, todos os dias,
mas teve um dia que eu trapaceei, eu pequei, por favor me perdoe. Quando eu liberei as crianças para a escola, aí eu fui e catei a castanha de caju do quintal todinho. Pastor, já estava cansado de perder para as crianças, né? Eu perdi todos os dias. Aí eu falei, não, agora eu não perco não. Enchi 2 sacos de castanha de caju e escondi dentro do guarda-roupa. Quando eles chegaram para o almoço, eu falei, vamos brincar? Quem é que pega mais castanha de caju? Aí eles ficaram mangando de mim, achando assim, vai perder, vai perder. Saíram correndo e eu nem fui. Eu fui lá no quarto, peguei os 2 sacos de castanha de caju e levei, e eles conseguiram pegar, mas só meia sacola cada um. Aí quando eles chegaram, eles viram que eu tinha trapaceado. Trapaceando ou não, brincando ou não, o fato é que eu pude comprovar na pele, no corpo, na boca, no estômago, o que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pastor, quanta emoção nas suas palavras. Nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Foi um prazer tê-lo conosco. Está convidado todas as vezes que quiser, tá? Mas eu queria perguntar uma coisa. Se eu não gostaria de deixar uma palavra para a igreja, não? Não, tem outra coisa. Ah, esqueci, pastor. Eu te perdoo, Lu. Tem uma palavra do seu pai nordestino. Pai nordestino? Oxe, eu tenho um pai no Nordeste. Oxe, vamos lá. Graça e paz, amados irmãos. É um prazer muito grande participar desse momento de gratidão a Deus pela vida do nosso querido pastor Marcos César Martins. Eu conheci há muito tempo atrás, quando ele foi aluno do Instituto Bíblico Palavra da Vida. Naquela época já era um jovem entusiasmado por missões e amava o Senhor de todo o coração. Foi um tempo muito abençoado lá no IBPV. Depois, muito tempo, ele já era pastor e nós nos reencontramos e eu fiz o convite para ele ser o preletor oficial de uma conferência de missões em nossa igreja. Foi uma revolução, foi uma bênção. E a partir dali nós nos unimos. Ele era capixaba e eu fiz o convite para ele morar no Recife e ser pastor comigo da Igreja Presbiteriana do Recife e começarmos juntos uma grande empreitada na área de missões da igreja. Ele veio não só morar em Recife, mas morar também comigo, em nossa própria casa, em nossa residência. Na época, era um jovem pastor solteiro, entusiasmado pelo Senhor. Ele saiu da nossa casa, amados irmãos, para casar-se com nossa querida irmã Nédia e constituir uma família para a glória do Senhor. Ele continua um jovem pastor, entusiasmado por missões, que ama o Senhor de todo o coração. E é um prazer muito grande estar aqui com ele e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Parabéns, pastor Marcos, Deus o abençoe. Agora sim, pastor, estamos encerrando. E eu gostaria de perguntar se o senhor não teria uma palavra para deixar para toda a igreja e para os nossos telespectadores. Tenho sim. Fique à vontade. A primeira eu vou cantar e espero que não assuste ninguém. A primeira palavra que eu tenho para os nossos telespectadores. Jesus é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. É por isso que deu para fazer um monte de coisa e eu espero fazer ainda muito mais. Também quero dizer que Deus é o Senhor de toda a glória. E a minha razão de ser, como é a sua razão de existir, é cumprir o propósito para o qual Deus me criou, para o qual Deus te criou. A outra coisa que eu preciso afirmar para os nossos telespectadores é que a missão é de Deus.
É Ele que salvará para si um povo para a sua glória. O que nos compete é apenas a submissão, a obediência, só isso. A missão é de Deus. Também eu quero dizer que o meu contentamento está no Senhor, a despeito da circunstância. Se estiver doente, louvado seja o nome do Senhor. Se estiver curado, louvado seja o nome do Senhor. Se eu estiver com dinheiro no bolso, louvado seja o nome do Senhor. Se não tiver dinheiro, louvado seja o Senhor. Mas eu quero dizer que Deus não me deve absolutamente nada. Só eu que devo a Ele. Aliás, eu tenho que pagar, porque a Bíblia diz assim: tributai ao Senhor glória e força. O que é tributo? Tributo é imposto. Eu não tenho opção, eu não tenho escolha. A adoração é o imposto que eu devo, com curado ou doente, chorando ou gargalhando, rico ou pobre, é um imposto. A adoração é devida. Outra coisa, estamos terminando. O Senhor não tem predileção pelo verde e amarelo. Há um samba que diz que Deus é brasileiro. Mentira! Mentira! Houve um dia que a Alemanha foi 7-1, ou foi 7-0? Naquele dia, Deus foi da Alemanha, não foi do Brasil, não. Se ele fosse verde e amarelo, o Brasil teria levado a Copa. O amor de Deus é estendido para todos os povos, para todas as nações. Outra coisa, Deus salvará para si um povo para a sua glória em toda a terra. Nós, meros instrumentos para cumprir o que acontecerá. Em Apocalipse 5 e 7 diz que diante do grande trono branco estarão pessoas de todas as raças, povos, línguas e nacionalidades, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Por último, eu quero afirmar que o homem é a estratégia que Deus usa. O homem é a estratégia que Deus usa. Mas, querida, eu também fiz curso de teatro, e eu posso ter enganado todo mundo. Eu queria que minha esposa viesse aqui para desmentir. Por gentileza, niegue, porque pode ser que eu tenha feito teatro e enganado um monte de gente aqui com meia dúzia de palavras. Sei, fala o que você quiser. Não, ele me chamou de surpresa. Né? Falei em casa, mas eu não queria falar. Realmente, tudo que o pessoal falou é verdade. Ele, às vezes, fica bravo, mas ele fica bravo por causa do amor que ele tem muito grande. Ele não gosta de ver a obra do Senhor ser feita relaxadamente. Então, ele chora e sofre. Esse tempo que ele passou doente, ele chorava porque ele não podia fazer a obra de Deus da maneira que ele sempre esteve acostumado. Então, o maior sofrimento dele não era ir para o hospital tomar morfina, era não fazer a obra como ele gostaria de fazer, como ele estava acostumado. Então, esse é Marcos, que gosta de ajudar as pessoas, gosta de ajudar todo mundo, gosta de sair para evangelizar, se preocupa com as preocupações dos outros, com as dores dos outros. Ele sofre quando uma pessoa está doente, quando alguém está desempregado ou mal empregado. Então, esse é ele. Olha só, uma declaração, tá vendo, pastor? Aqui, o hino que eu pedi está aí. Espera um pouquinho. Despede de mim, vai. Pastor, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Conto com sua presença no segundo domingo de janeiro. Ah, tá, porque eu só contei metade. Isso, estou curiosa. A outra metade no segundo domingo de janeiro. Isso, foi muito bom tê-lo conosco aqui. Obrigado, Lu. Deus te abençoe como Amém. âncora deste importante meio de comunicação e Prado em Focos. Amém, obrigado.
aqui, né? Não pode sair não, né? Eu queria que vocês ouvissem e cantassem comigo. Eu falo, vocês repetem. Ó Deus, a boi cague brincadeira. Ó Deus, a boi cague brincadeira. Se bu fala comi, se bu papia comi, quila cuta cedo. Quila cuta cedo. Ah não, assim cuta cedo. Glúgio na Kion, ó Senhor, entregal minha vida. Primeiro, eu vou cantar 2 vezes e vocês só vão repetir. Vão cantar comigo. Eu sei que na segunda vez vocês vão repetir, ok? Repetir não, vocês vão cantar. Oh Deus, a boica de brincadeira. Oh. Espera um pouquinho, teve um cisco. Oh Deus, a boica de brincadeira. 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 Se bu falar comi, bu papia comi, assim cuta cedo, Glu na Kion, ó Senhor, entrega minha vida. Se bu falar comi, bu papia comi, assim cuta cedo, Glu na Kion, ó Senhor, entrega minha vida. Ó minha Deus, a boica de brincadeira. Ó Deus, a boica de brincadeira. Não brinquem de ser crentes, não, porque Deus não é de brincadeira. A Bíblia não é de brincadeira. Missões não é coisa de brincadeira. O que foi feito aqui não é de brincadeira. E se Deus fala uma coisa, se Ele diz uma coisa, é assim que é desse jeito. Então, ó Deus, o Senhor não é de brincadeira. Não brinquem, não. Em nome de Jesus, leve Deus a sério, leve a igreja a sério, leve Jesus a sério, leve missões a sério, e vocês farão diferença no bairro do Prado, na cidade do Recife, no Brasil e no mundo. Vamos cantar de novo. Cadê o gasofilácio? Agora é dinheiro. Por favor, o gasofilácio aqui no meio. Niéglia, cadê minha carteira? Tá aí não? Arruma dinheiro. Eu prometo que entrego amanhã, tá bom? Nós vamos cantar novamente. E se você quiser desejar ajudar a colocar cerâmica na casa do homem de Deus, traga a sua oferta. Oh Deus, a boica de brincadeira. 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 Se bu falar bu papia cursa, que lacuta cedo,
Gugu Nakhon, ó Senhor, entrega minha vida. Se bufala cussa, bupapia cussa, que lacuta cedo. Gugu Nakhon, ó Senhor, entrega minha vida. Olha Deus, a boica de brincadeira. Olha Deus, a boica de brincadeira. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor não é de brincadeira. Só fizemos de uma forma criativa para tentar resumir pelo menos a metade. Tu sabes a obra que o Senhor fez na minha vida. E Tu sabes, ó Deus, o que eu desejo continuar fazendo. Está nas Tuas mãos. Agora, ó Deus, convença minha mente e meu coração. Da mesma maneira, convença o povo que está aqui. E o coração do povo que aqui está. Que o Senhor não é de brincadeira. Que a Tua obra não é de brincadeira, que a igreja não é de brincadeira. Se o Senhor fala uma coisa, se o Senhor diz uma coisa, é assim que é. Muda a nossa vida, muda a inclinação do nosso coração, para que o nosso coração se incline para o Senhor e para a sua eterna e exclusiva glória. Oramos em nome de Jesus, amém. Não vou cumprimentar ninguém aqui. Se alguém quiser me desejar os parabéns, vá para o salão anexo, tá bom? Não vou cumprimentar ninguém. Tchau, fui. Obrigado aos meus amigos, obrigado gente, obrigado povo. Agora eu quero um abraço lá atrás.